Olá, bem-vindos de volta e hoje espero que vocês estejam preparados para mais uma das histórias do Velho Mundo. E hoje nós vamos falar dele, do Alif Anar. Alif, o nome dele, e Anar, o nome da família. O Alif Anar, por que é interessante trazer a história dele nesse momento? No último vídeo, a gente viu a ascensão de Malakith e a sua tentativa frustrada de tomar o poder em Ultuan, tentando assumir como rei Fênix, o rei de todos os elfos. Porém, os deuses recusaram ele e ele queimou no fogo de Assúria e não renasceu como rei Fênix, ele apenas renasceu como tostadinho, porque ele queimou. Então, agora, os elfos, naquele momento dividido, já que o Malakith sobreviveu e não foi morto carbonizado, como deveria ter acontecido, agora estavam divididos, já que o rei anterior tinha sido assassinado pelo Malakith, e a notícia que se espalhava pelos reinos é que os nobres, os elfos nobres, tinham traído Malakith e tentado impedir ele de assumir o reino. E outros diziam que não, que o Malakith tinha ficado louco querendo assumir o poder e ele estava sendo influenciado pelo caos e ele assassinou o rei, que é a verdade. Mas as duas versões corriam por aí e as famílias nobres e as pessoas comuns em Ultuan, que seriam os elfos menores, não da nobreza, não sabiam ao certo no que acreditar. E no meio daquela confusão e desespero que estava correndo por aí, é onde começa a nossa história. O pai do Alif Anar, esses nomes élficos, Eoflirt Anar, ele era um dos nobres de Nagarith. Nagarith é a terra natal do Malakith. O Malakith, o rei bruxo que acabou de ser incendiado e tentar assumir o poder à força e matando o rei passado. E o pai do Alif Anar se recusou a aceitar o Malakith como rei Fênix, porque ele não era. E, aliás, algumas famílias nobres ali da região de Nagarith também se recusaram. Apesar de ser do mesmo local que o Malakith nasceu, eles sabiam que ele não era o rei Fênix, eles não aceitaram aquela mentira de que foram os outros nobres que tinham traído ele, porque eles sabiam que o Malakith era capaz pelo poder. Então, a família Nar foi contrária à ascensão de Malakith. E isso, para o rei bruxo, era uma coisa imperdoável. Os nobres do seu próprio território sendo contra ele. Então, é óbvio que eles seriam um dos primeiros alvos na guerra civil entre os elfos, na grande separação, ou quebra, como você preferir chamar, em inglês é The Sundering, que são esses eventos da guerra civil que aconteceram aqui. Então, a família Nar, agora reunida, começou a liderar uma resistência contra o falso rei Fênix, o Malakith. E isso, quando chegou aos ouvidos do Malakith, ele reuniu seus exércitos para esmagar essa patética resistência desses rebeldes no seu próprio território. Só que eu não vou conseguir falar o nome dele até o final do vídeo. O Eoflir Anar, ele... Anotem quantas vezes eu falo o nome do Eoflir Anar diferente. Ele juntou algumas forças não só ali de Nagarith, mas também alguns outros elfos que eram descontentes com Malakith e que foram contrários a essa sua tentar forçar a ascensão ao poder. E esse pequeno exército deles estava numa desvantagem contra as forças do rei bruxo de 3 para 1, ou seja, a cada 3 soldados do rei bruxo eles tinham 1. Mas eles tinham uma vantagem. As forças, agora eu já vou separar eles aqui nos elfos negros com os elfos superiores, que são as forças do Alitanar. O que acontece? Eles se separaram nesse momento, então agora tem duas facções de elfos. E para poder vencer as forças dos elfos negros, eles tentaram utilizar o terreno. E eles foram para uma região de dificílimo acesso para um exército grande. Um dos pântanos ali presentes na região de Nagarith
de difícil passagem e que os números iam ser afunilados em pequenas passagens terrestres, ou as tropas iam ficar até a cintura ou até o nível do pescoço embaixo da água, tentando atravessar os pântanos pelo meio. E ali, muito lentificados e não podendo entrar em formação, os seus números poderiam ser reduzidos facilmente. Mas as tropas dos Elfos Negros morderam a isca e foram lutar contra as forças do Eulitanar nessa região extremamente desvantajosa, acreditando na força dos seus números e na sua indestrutibilidade. Afinal, eles foram abençoados pelos deuses dos elfos, eles estão lutando pelo verdadeiro Rei Fênix, né? É porque tu não vai desacreditar do Malakith, ele nunca mentiria. Então, as forças dos Elfos Negros marcharam pelos pântanos, e dali, no meio dos pântanos, em posições já pré-definidas, os arqueiros do Eulitanar começaram a disparar flechas com uma precisão mortal, atravessando escudos e armaduras, acertando o pescoço, o olho, a parte das costas onde a armadura não era tão resistente, e os elfos leais a Malakith começaram a cair em dezenas e dezenas e dezenas, até que do outro lado dos pântanos, os que seguiam pelos caminhos mais secos andavam em fileiras de 1 ou 2, sendo cercados por lanceiros fiéis à família dos Anar, e sendo derrotados porque seus números não contavam para nada, porque eles saíam em pequenos grupos contra inteiros batalhões que já estavam posicionados nas áreas secas. Até que a batalha começou a parecer que estava ganha para as forças contrárias a Malakith. E o Eulitanar olhou para o seu filho uma última vez e falou: vamos continuar, estamos vencendo. Até que o sol apagou. Quando eles olharam para cima, um dragão gigantesco de asas escuras, o dragão negro que Malakith criou, essa é uma espécie de dragão infundido com magia negra, que tem uma agressão, uma ferocidade muito maior do que seus parentes naturais. E esse dragão veio direto em cima do pai do Eulitanar e o esmagou com a pata. E o pai dele olhou para o seu filho agora e falou as últimas palavras: corra! E o Eulitanar obedeceu seu pai, como é prudente, um bom garoto aqui, e saiu correndo, salvando a sua vida, porque poucos sobreviveram a essa batalha. Quando o dragão chegou ali causando pânico e destruição nas forças leais aos elfos superiores, os elfos negros agora conseguiram se reposicionar do outro lado e usar os seus números para massacrar qualquer sobrevivente que estava ali. Além dessa vitória em combate, muitos elfos superiores acreditavam que os seus irmãos iriam aceitar o seu rendimento. Vendo o seu rei, agora o seu líder, cair, muitos tentaram se render para os elfos negros, acreditando que eles iam ter misericórdia. Malakith misericórdia, olha só, cara, que pensamento juvenil, extremamente inocente. E eles realmente não conheciam o Malakith. No caso, não houve sobreviventes, porque qualquer um que tentou se render, ou as mulheres, os idosos, as crianças, não são mais inocentes ao olhar das tropas de Malakith. Eles são um exemplo a ser dado para os outros. E a sua cidade do Eulitanar, o seu local que ele cresceu, viveu, todas as pessoas que ele conhecia, ou foram capturados para ser torturados e depois mortos, ou pendurados em árvores, ou seus corpos esquartejados, e pouquíssimos das forças leais à família Nar sobreviveram aqui. E por dias e dias os elfos leais a Malakith marcharam pelos pântanos procurando qualquer sobrevivente ou sinal de resistência para exterminar. Então foi uma campanha de extermínio para mostrar que toda resistência contra o Rei Bruxo
é inútil. E essa demonstração de crueldade, brutalidade, assim, o Cobra Kai ia ficar orgulhoso aqui, porque é no mercy, sem misericórdia, funcionou. O medo afligiu os poucos sobreviventes que, depois que os exércitos de Malakith marcharam para a próxima batalha, conseguiram se reunir e agora estavam todos desesperados. Muitos pensaram em tirar a própria vida, outros pensaram em simplesmente desistir e se entregar e aceitar a morte, mas alguns pensaram apenas em viver ali como um eremita, até eventualmente ser caçado e morto pelo rei bruxo. Mas um deles não desistiu. Alitanar não desistiu. Ele juntou os seus companheiros e falou: eu vou fazer um juramento e vocês farão também. A todos os mortos desse dia, nada aqui será esquecido e nada será perdoado. Se eles não têm misericórdia, nós também não teremos. No mercy! Isso aí, Cobra Kai! No caso, nesse momento, ele deu um objetivo para aqueles sobreviventes. O objetivo era a vingança. E todo mundo sabe que a vingança sempre é plena, preenche a alma e engrandece, né? No caso, agora eles iriam viver para matar todos aqueles que foram leais a Malakith. E no caso, foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Como eles já estavam posicionados atrás das linhas inimigas, eles começaram uma técnica de guerrilha, matando mensageiros, atacando suprimentos, atacando depósitos de armas, botando fogo no que eles conseguiam, destruindo pontes aqui e ali para atrasar as forças de Malakith, tentando matar os assassinos e as bruxas dos cultos do prazer que estavam tentando infiltrar nos outros locais para enfraquecer ou trair as forças aliadas por dentro. Então eles foram aos poucos fazendo a sua presença ser sentida. E se o Malakith tentasse mandar um batalhão ou mais para combatê-los, eles desapareciam do mesmo jeito que eles estavam ali. Então era muito difícil tu identificar ou tu ter uma vitória contra as forças do Alitanar, porque eles atuavam em grupos pequenos e contra alvos de oportunidade. Uma coisa muito chata e que impediu bastante o avanço rápido dos exércitos do Malakith. Só que só a guerrilha não foi suficiente. Apesar de ter feito Malakith sangrar, as forças dos elfos negros estavam cada vez maiores e mais, como eu vou explicar, agressivas, tomando castelo mais castelo dos elfos que eram contrários a Malakith, porque eles lutavam isolados, ou às vezes utilizavam a traição dos seus próprios generais e comandantes pelas aquelas malditas bruxas dos cultos do prazer que faziam eles serem agentes secretos de Malakith. Então, mais cedo ou mais tarde, o Tuan iria cair, provavelmente mais cedo. Os exércitos aliados, então, se juntaram numa última batalha, prontos para enfrentar Malakith de uma vez por todas. E essa foi a segunda batalha das planícies de Elirion. Essa segunda batalha foi onde Malakith mostrou todas as cartas que ele tinha na manga. Uma arma de cerco incrivelmente poderosa para complementar o seu contingente de dragões negros agora. Essa arma, em português, seria o lançador de seta ceifadora. Seta é a flecha de uma besta, de uma crossbow. É porque não é bem não é bem uma flecha. Flecha é de arco. Ali seria mais uma seta, o nome em português. Ou pode ser até dardo, mas dardo é menor e diferente. Então eu acho que o termo mais correto seria seta aqui, mas também pode chamar de flecha, se te facilitar para entender, porque elas são bem parecidas. No caso, elas lançam
uma quantidade enorme de setas, assim, projéteis nos seus inimigos, numa distância bem grande e com uma força poderosa, que consegue quebrar as linhas de defesa dos elfos, porque atravessa os escudos e as armaduras. É um tiro praticamente de uma arma de cerco no teu escudo, tu não vai conseguir segurar isso aqui. Além de que ela também tem um modo de fogo alternativo, que aumenta o seu alcance e atira uma flecha enorme para unidades grandes, assim, para derrubar dragões, águias e coisas maiores. Então essa arma perigosíssima foi utilizada para complementar também os seus dragões no ar e suas forças malvadas no chão. E os elfos superiores fizeram de tudo para tentar combater essas coisas. Atirar com seus arcos, até às vezes dava certo, mas era muito longe. E eles estavam protegidos atrás das linhas inimigas. E se tu tentasse aproximar os dragões para enfrentar, elas iriam atirar nos dragões também. E o Malakith lá em cima... todo mundo é um idiota, exceto eu. Até que as flechas começaram a vir menos e menos e menos e menos, até que nenhuma flecha veio. E os dragões começaram a se aproximar e nenhuma flecha veio. E o Malakith, tá, mas que diabo tá acontecendo ali atrás? Ele olha para trás e lá em cima, no meio das suas unidades, dessas ceifadoras, estava a bandeira do Alitanar de Nagarith. A bandeira do pai dele. Aquela bandeira que era para ser do Malakith também, se ele não fosse um baita traidor. E ali eles apareceram pelas costas do inimigo e atacaram onde dói, na sua artilharia, que eles não tinham nenhuma defesa, porque o inimigo estava à sua frente, a gente tem que botar as linhas contra o inimigo, então atrás ficou a sua unidade mais vulnerável. E adivinha quem apareceu por trás para dar um tchan no Malakith? E lá ele viu o Alitanar, provavelmente mostrando o dedo do meio com um sorriso bem babaca no rosto e dizendo toma, enquanto ele enfrentava agora os príncipes dragões de Caledor e não tinha tempo para se vingar dele. E do mesmo jeito que esses soldados de Alitanar apareceram, eles foram embora. Ai, ai, é muito bom ver elfos se ferrando, independente de qual lado. No caso, agora que essa batalha foi vencida pelas forças leais ao novo rei Fênix realmente eleito. E esse rei premiou o nosso Alitanar. Ele premiou ele como o próximo príncipe e verdadeiro dono e o comandante das forças de Nagarith. Porque agora o Malakith tinha sido deserdado e não era mais considerado um deles. Já o Alitanar foi sempre fiel e a sua família pagou o preço de sangue por isso. Então ele foi reconhecido como novo rei de Nagarith. O que não adiantou muito, porque quando o rei bruxo foi embora, ele fez uma magia que quase devastou toda a região. Pouca parte agora sobra desse lugar e é chamado hoje como a Terra das Sombras, não mais como Nagarith. Então ela é conhecida como Shadowlands. Ali continua sendo um pântano onde pouca coisa cresce, árvores mortas e secas em todos os lados. E é dessas árvores que eles fazem as flechas, até hoje, dos guerreiros ali da região, que são os Shadow Warriors. Então eles utilizam essas árvores mortas, até para lembrar do dano àquele local que antes era lindo e maravilhoso e que foi destruído pela maldita egoísmo e sede de poder do Malakith. Então eles nunca vão perdoar. Agora que ele tinha um título de nobreza, ele juntou os sobreviventes ali da região e ele fez deles os guerreiros das sombras. No caso, os sobreviventes aqui, que sempre foram contrários a Malakith, tá? Assim, não os elfos negros. Os elfos negros fugiram com Malakith.
Esses aqui eram aqueles soldados que estavam ali lutando com ele e outras famílias que eventualmente sobreviveram. Eles se juntaram e todas as famílias nobres que antes eram de Nagarith prometeram e fizeram aquele mesmo juramento aos mortos, de nunca esquecer e nunca perdoar o que os elfos negros fizeram com eles. E esse juramento eles iriam manter até Malakith e todos os seus seguidores estiverem embaixo da terra, preferencialmente com uma flecha deles no pescoço. Então, essa ordem de soldados que foi criada nessa época são conhecidas como os Guerreiros das Sombras, os Shadow Warriors, porque eles continuam utilizando as técnicas de guerrilha, de atacar onde dói e fazer sempre ataques de oportunidade, não se arriscando, porque seus números são menores que os outros elfos, já que a maioria do pessoal da sua região, na verdade, são seguidores de Malakith. E agora que ele tinha o seu exército formado e as forças de Malakith tinham se retirado, sobrou apenas limpar o Tuan de qualquer elfo que tem conexões com Malakith. E isso ele fez com muito prazer. Os Guerreiros da Sombra lutaram agora em várias batalhas e uma perseguição contra qualquer seguidor de Malakith. Tem uma batalha que em torno de 700 elfos negros que tinham se rendido, foram pegos pelas forças leais. E o Alitanar falou, não, meu prisioneiro. E ele juntou esses prisioneiros e seus Guerreiros da Sombra, fizeram uma coisa para mostrar para o Malakith que eles também sabem dar exemplo. Um por um, eles foram pregados as suas mãos e os seus pés nas paredes de um grande rochedo. Um por um, todos os 700. E lá eles ficaram sobre o sol, sobre o vento, sobre a chuva, até que eles morressem de fome ou desidratação, que para um elfo é mais que um ser humano. Até hoje, ninguém pode tirar os restos de lá. Na verdade, os seus corpos já apodreceram e os ossos caíram do penhasco ao lado da estrada. Mas ela continua ali, as ossadas continuam ali, como um aviso e um lembrete. Segue Malakith, eu vou te matar, Alitanar. Ah, crueldade. E no caso, esses atos de mais extrema crueldade fizeram desses Guerreiros da Sombra não terem uma boa reputação com os outros elfos, né? Porque, tipo, é meio que um pouquinho uma coisinha de nada exagerado, sabe? Então os outros elfos acham que não precisava disso aí tudo. Qualquer um que é um inquisitor vai discordar disso aí, mas tudo bem, os elfos são ignorantes, eles não sabem o que falam, então eles acham que os Guerreiros da Sombra estão errados e são cruéis demais. Então eles quase não se misturam. E os Guerreiros da Sombra, os seus nobres, também quase não se misturam. Eles não vão nos eventos, nas festas e nas outras coisas. Eles são bem mais frios e reservados, quase não falam e têm uma vida mais assim, seria uma vida sem muito luxo, sem austera, isso. Uma vida mais austera que os outros elfos. Porque na sua terra, assim, ela faz guerreiros fortes e agressivos. E é necessário mesmo, porque o seu inimigo não vai ter misericórdia. Então mostre nenhuma em troca. E beleza, então eles limparam o Tuan agora está livre dos elfos negros, Malakith fugiu com o rabinho entre as pernas, tudo certo, vitória, né? Não, a vitória só vai acontecer quando Malakith morrer. Até lá, Alitanar nunca vai descansar, ele vai continuar perseguindo eles. E ele foi para o Novo Mundo, lá em Nagaroth, que é o lugar onde os elfos fugiram, e lá ele começou a fazer a mesma coisa que ele fazia em Ultuan. Matar eles em emboscadas, a atacar em pequenos pontos, impedir que eles comecem novas cidades. E ele fez o que ele pôde
para dificultar a vida deles aqui, atacar os navios no mar, coisas assim, mas infelizmente ele não conseguiu matar todos, que é uma pena, deveria ter matado todos. Mas por quê? Porque os elfos negros que vieram para cá vieram com os Black Arcs, as arcas negras. Elas eram os castelos e a terra que a magia deles fez levantar do chão e navegar pelo mar. Então eles já vieram com fortificações. E a técnica do nosso Alitanar aqui, dos seus Guerreiros da Sombra, não lida bem com fortificações. Eles são melhores em emboscada, em terrenos abertos e atacar o inimigo onde ele está fraco. Não é legal atacar um inimigo preparado atrás de muralhas. Isso vai causar muitas baixas que eles não conseguem repor mais rápido que os elfos negros. Então eles têm que acertar os seus alvos muito bem. E tem algumas histórias interessantes que aconteceram com ele aqui. Primeiro, lembre-se da coroa dele. A coroa dele, ela tem uma habilidade. Se ele fala o seu nome e diz que ele é o rei de Nagarith, a coroa faz o tempo parar por apenas alguns segundinhos, coisa de um piscar de olhos, mas que já dá tempo dele desviar de um ataque ou sumir. Então, porque elfos são bem rápidos para fugir, né? Mas no caso ele consegue fazer isso. Então a coroa dele é mágica. Além da sua coroa mágica, o seu elfo é na mitologia, o seu arco na mitologia dos elfos é dito que foi dado por uma deusa dos elfos, a deusa Lilith. Essa deusa Lilith é a deusa da lua, dos sonhos e da sorte. E esse arco, quando ele atinge alguma coisa, ele causa medo. É isso que é o efeito desse arco mágico. E um dia ele se disfarçou, provavelmente com uma máscara e com uma roupa de um elfo que ele matou. Ele foi num baile de gala da Morath, a mãe do Malakith. E lá ele conversou com ela, ele dançou uma salsa merengue Maria, 1, 2, 3. E no caso, depois de uma dança sedutora, Morath falou: vá ao meu quarto, eu irei logo a seguir. E ele foi correndo, pro quarto dela. Mas não era para pegar a mãe do Malakith, apesar disso ser uma baita vingança. Ele procurou no quarto dela os seus tesouros. E ele achou um específico que ela tinha com um valor maior do que todos os outros, do que qualquer ouro, qualquer coisa que ela tem. Uma pedra, a Pedra da Meia-Noite, que foi o presente do primeiro rei Fênix, Enerion, e o pai do Malakith, que ela realmente era apaixonada, e esse foi um presente quando ele também estava apaixonado. Oh, ele estava apaixonado pela bruxa assassina, que coisa fofa. Mas no caso, esse presente ela tinha de coração. Quando ela chegou no quarto, ele falou ele deixou um bilhete, desculpa. Ele fugiu pela janela e sumiu e deixou um bilhetinho escrito No Mercy, bitch. Grande Alitanar. Esse é o cara. Então, por ser um dos maiores matadores de elfos, por ter roubado a mãe do Malakith e quase pego ela também no processo. Ah, outra coisa, falando em pegar a mãe do Malakith, ela ofereceu uma recompensa para quem trouxer essa Pedra da Meia-Noite de volta para ela. O que essa pedra faz, afinal? Quando tu tá usando essa pedra, o teu inimigo começa a ver os seus maiores medos, os seus maiores temores, tudo que ele tentou, conquistou, desaparecer. É tipo, tu bota a pior pesadelo da pessoa na frente dela. É uma coisa horrível. Por que ele deu isso aí de presente para a mulher que ele ama? Não sei, talvez ele conhecia ela por dentro, né, nesse momento, literalmente nesse caso. Mas no caso, o Alitanar roubou isso aí e ela ofereceu como prêmio para te trazer essa pedra de volta e preferencialmente a cabeça do Alitanar também. Eterna juventude. Ela vai te oferecer para sempre. Tu vai viver jovem eternamente, porque ela tem os poderes de Slaanesh, então ela consegue fazer isso. Além
de um quarto cheio de ouro. Todo o ouro que mais que tu pode carregar. Ah, e um extra, ela também falou que quem trouxer essa pedra de volta vai ter a melhor noite da vida da pessoa com ela, a mais bela de todas as bruxas. Olha, aí eu sugiro que você tenha cuidado, use proteção, não no caso desse final, porque você não vai chegar lá, porque ninguém sabe onde está Alitanar. Ele desapareceu, tu acha que ele é burro? Depois disso aí, ele meio que preferiu ficar com uma baixa profile, assim, ele não aparece muito, porque ele sabe que se ele aparecer, muita gente vai querer matar ele. Mas ele continua, os elfos, os Shadow Warriors, os Guerreiros da Sombra, continuam acreditando que ele ainda está vivo, mesmo que faz anos que ninguém conversa ou encontra ele. E no caso, essa é a história do Alitanar. Os elfos, como eu falei, os seus guerreiros e seus seguidores, ainda dizem que no aniversário da morte do seu pai, ele aparece toda a vida para rezar e deixar uma flor na sua tumba. E o Alitanar, apesar de não aparecer muito e não falar com os outros elfos, acredita-se que ele ainda está por aí, sempre matando os seguidores de Malakith e esperando o dia para enfiar uma flecha no coração do Rei Bruxo. Mas é isso, vejo vocês na próxima e espero que tenham gostado.